super especial. Você não pode perder, fica aí até o final. Mas antes, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreve no canal, você ainda que não é inscrito. O que você está esperando? Se inscreve aí nesse canal, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Também ative os sininhos das notificações, porque com esse sininho você vai ser avisado de todas as vezes que tem vídeo aqui no canal. Deixe o seu like, não se esquece de deixar o like, viu? E compartilha com os amigos. E hoje eu tô aqui, gente, com amigas muito especiais. Eu tô aqui hoje com a Pedrina, a Hales e a Vivi, gente. Vocês vão conhecer a história dessas três mulheres maravilhosas, irmãs. Mas antes aí, passa aí a vinheta, J2. Bom, gente, hoje nós estamos aqui com esse quadro muito especial, onde a gente recebe as nossas amigas, né, gente? As amigas especiais, a Pedrina, a Hales e a Vivi. Não consigo chamar ela de Vianney, mas é só Vivi, né, Vivi? Então, hoje nós estamos aqui com elas. Não sei se vocês ainda a conhecem, com certeza. Quem não conhece aí vai conhecer hoje, porque tem uma história muito especial na vida dessas três mulheres. Elas têm uma história de força, de perseverança e de muita fé, gente. Vocês vão ouvir hoje muita história de fé, com certeza. E eu gostaria que as meninas aí se apresentassem, elas são irmãs, eu sei que tem muito mais gente da família, mas eu gostaria que elas se apresentassem aqui hoje. Eu sou Pedrina, sou natural daqui de Barreiras, tenho uma filha e trabalho com moda, né? Inicio a loja Areias, eu acho que ninguém conhece, né? Não, imagina. E assim, e é isso. Eu sou Hales, tenho 2 filhos e casada, né? Crente desde 2001, abençoado por Deus, apesar das lutas, né? Sou professora. Eu sou Maria Vianney, como a Dani falou, né? Mas me fica mais fácil de lembrar e de chamar, né? Eu sou pastora, sou mãe de 2 filhos, de Davi e de Débora. Estamos aí para servir ao Senhor. Amém, gente. Elas são irmãs. Tem mais também uma irmã e um irmão? Ou são 2 irmãs. 2 irmãs e um irmão. Uma família bem grande. E graças a Deus, assim, eu vejo na história de vida de vocês vão conhecer hoje aí um testemunho tremendo na vida dessas três mulheres, na família. E eu vejo assim uma história de superação, de força muito grande. Então, gente, ó, fica sempre aí até o final, porque vocês vão conhecer um pouquinho da história dessas mulheres, dessa família muito especial. E eu gostaria assim que a gente começasse falando realmente da história de força que vocês têm, que bastante pessoas conhecem aqui, da igreja, acho que sim, da cidade, mas quem tá ali que ainda não conhece vai passar a conhecer hoje. Que é uma história assim, que elas passaram por bastante perdas, né? Muitas perdas na família, perdeu a mãe, a Hales perdeu o filho, a Vivi perdeu o esposo, mas assim, todo o tempo a gente vê nessa família, nessas mulheres, uma força tão grande que a gente só vê assim, vinda do Senhor mesmo essa força, né? Vinda de Deus, aquilo que Deus deu, é uma certeza tão grande, acho que dá confiança de que vocês têm em Deus, né? Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho da história pra gente conhecer. Eu gostaria de pedir a Pedrina para contar a história da mãe de vocês, da perda e tal, pra gente conhecer, pra todo mundo conhecer. Então, nossa mãe, ela teve um problema de saúde. Na verdade, ela precisou fazer uma pequena cirurgia, uma cirurgia simples. E dessa cirurgia foi causado um outro problema em um órgão interno dela. E por conta disso ela acabou ficando quase 60 dias, né, na UTI, em coma, né? E após esse período, né, ela acabou falecendo, né?
E assim, é verdade, né? É bem difícil assim, a gente perder a mãe, né? Mas a gente crê muito assim que tudo que acontece na vida da gente tem um propósito, tem um porquê, né? E é difícil entender no início, mas com o tempo a gente acaba não esquecendo, mas entendendo, de certa forma, né? O porquê e assim, né? A necessidade de a gente passar por isso, né? Eu acredito que tudo que a gente passa na vida é um motivo para a gente ajudar alguém lá na frente. Eu acredito nisso. É como a palavra diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Verdade. Então, de certa forma, é difícil passar naquele momento. Verdade. Mas lá na frente a gente vê que Deus estava na frente, Deus estava na direção, né? Elas me contaram um pouquinho da história e uma coisa que elas têm a certeza de que Deus preparou tudo, né? Pelo que eu vi, assim, a mãe tinha adoecido antes e Deus já havia falado que mais pra frente a mãe poderia, né? Deus estaria recolhendo a mãe delas. Então, assim, acho que Deus preparou o coração de vocês, né? Sim, claro. Para que pudesse estar tranquilo e sabendo que era Deus na direção de tudo. E aí eu queria ver com o Haris, falar com o Haris, porque a gente participou, de certa forma, um pouquinho da história, né? A gente participa da história dessas mulheres, são amigas mesmo do coração. Haris esteve com um filho, o Natan, que esteve doente um bom tempo, e eu queria que o Haris falasse um pouquinho da história. Em 2016, nós descobrimos que Natan estava com câncer. E fomos para Salvador para fazer o tratamento dele. Foram 3 anos e meio nessa luta, né? Uma luta muito intensa, que quem conhece o tratamento do câncer sabe que é uma luta muito intensa, né? E ele lutou durante esses 3 anos e meio. Infelizmente ele veio a falecer, mas eu creio que Deus tem um propósito em tudo, né? E que Ele pode usar assim a nossa dor, né? Para poder a gente, né? Ele tratar com outras pessoas e nos usar para isso. Eu creio nisso. E eu creio também assim que a graça de Deus estava sobre nós em todo esse tempo, né? Nos guardando, nos orientando e trazendo conforto, né? Que nós precisaríamos durante o tratamento e também depois, né? Sem saber o que poderia acontecer. Mas Deus sempre esteve conosco. E nós cremos que Ele é um pai, né? E que, sendo pai, Ele não abandona os seus filhos, né? É um pai amoroso. Eu vejo assim que em todo o tempo, durante o tratamento, havia uma certeza muito grande que o Senhor havia de poder estar curando, de poder estar fazendo, né? Foi um clamor e Deus agiu assim, trazendo sobre cada um essa certeza e não que foi desistência, né, Haris? Não foi assim, desistir de lutar pelo meu filho, não. Em todo o tempo, orando, clamando, jejuando, buscando, falando, Senhor, cura o meu filho, traz a cura. Só que realmente tem um certo limite, né, entre a gente estar ali clamando e falando com Deus e falando a Deus, buscando a Deus. E é realmente o limite entre a nossa vontade e a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para nós e aquilo que é de nossa vontade. E aí eu vejo assim uma força tão grande em vocês, porque de verdade vocês aceitaram a vontade de Deus. De aceitar, porque de dizer que a gente quer, a gente não quer, né? Que isso aconteça. De forma alguma, a gente não deseja jamais. Acho que dentro de nós fica aquele desejo, Senhor, cura, Senhor, transforma. Até o último instante. Até o último instante, mas de saber a certeza de falar assim, não, mas se Deus quer, é porque é o melhor. E se é a vontade de Deus, eu vou confiar nele, eu vou colocar nas mãos dele. Eu vejo isso de vocês, a gente acompanhou um pouquinho, né, Haris, da trajetória em Salvador, e em todo o tempo o Haris ali lutando e falando Deus, clamando e com fé diante daquilo que Deus podia fazer. Mas num certo momento, Deus fala, não, agora eu vou recolher para mim, né? Eu vou levar. E assim, desde os primeiros meses que Natan nasceu,
algo me tocou, porque eu tive uma experiência com Deus. Nos primeiros meses, eu com ele no quarto, né, colocando ele para dormir, e aí veio uma luz muito intensa. Essa luz, ela vinha de dentro de Natan, uma luz muito intensa. E aquela luz, tipo, puxava ele, né, para o céu. E aquele dia eu não entendi o que era aquilo ali. Não entendi. E eu lutei muito contra aquilo ali. Eu achava que era algo assim, era sobrenatural. Só que não era algo, eu não achava que era algo de Deus. Eu achava que era algo do inimigo. Então eu lutei contra aquilo ali. Eu orei, passei parte da noite até a madrugada orando ao Senhor para saber o que era aquilo ali. Mas Deus não me respondeu naquela hora. Quando eu passei essa luta com Natan, aí eu descobri, né, entendi o que Deus queria com aquele propósito. Que Deus já estava avisando desde que Natan nasceu. Que ele não ia ficar com a gente. Que Deus iria levá-lo. Todas as vezes que Natan me abraçava, era um abraço, assim, era um abraço diferente. Eu sempre dizia, uma vez eu falei para a Pedrina, Natan tem um abraço muito diferente. Verdade. É um abraço que traz conforto. É como se fosse um anjinho de Deus ali, né? Isso, é como se Deus já estivesse preparando e a gente não entendesse, né, o propósito de Deus, que a gente é sempre assim, né? Não entende muitas vezes o propósito de Deus. Então, naquele momento, eu pude perceber que Deus estava preparando já, né? Então, com os abraços que ele me dava, eu ficava assim, meu Deus, esse menino parece que não é daqui. E ele gostava, né, de abraçar? Gostava. Eu dizia, ele não é daqui. O abraço dele é muito confortável, é algo diferente, algo estranho. Era um abraço confortável, muito gostoso. E isso foi passando o tempo, e eu ficava com aquilo, sabe? Como se fosse uma pulga atrás da orelha. Mas era Deus preparando, né? A gente sabe que a graça de Deus é que nos sustém, né? E que nos leva para frente, que nos coloca para frente. Que diz, levanta, segue. Continua, segue. Porque se a gente for olhar a luta e tudo que eu passei, eu acho que se eu não tivesse assim a força e a luz de Deus em minha vida, eu acho que hoje eu estaria ainda prostrada, né, diante de tudo, porque não é fácil, mas Deus, né, me sustentou. E saber que como você falou, o tempo que ele esteve aqui foi um tempo de Deus e que ele fez o propósito de Deus na vida dele, né? Sim. Que era de trazer esse carinho para todos aqueles que estavam junto dele. Porque, gente, realmente, Natan é um menino muito carinhoso, né? O amor que ele emanava, talvez o amor do Senhor que ele estava emanando através da vida dele. E que lindo! Graças a Deus. E Vivi, né, minha amiga, acho que de todas aqui tem mais proximidade, Vivi, porque Começou através de ti, né? Você conhecer a minha família, ter essa Exatamente. amizade que nós temos hoje através de mim, hoje você conhece aí minha família toda. Com certeza. E Vivi e o pastor Beto, nosso querido Beto, que eram amigos amicíssimos nossos. Para quem não sabe, Beto esteve com a gente pastoreando aqui na igreja em Barreiras. E a amizade era tão grande que Davi, meu filho, com 2 anos de idade, ele apontava para a casa de Beto e Vivi e dizia que queria ir toda vez quando acabava o culto. Exatamente. Quando acabava o culto, Davi já apontava para a casa de Beto. Não tinha jeito. Era um point, né? Era um point. Tinha que acabar o culto, levar Davi. Todo mundo tinha que ir para a casa de Beto para comer pão, pipoca, né? Cuscuz, pastor Paulo gosta. E a gente tinha que ir, gente. Então, uma amizade assim muito forte. E eu queria que me contasse a história, né? De força também que você tem da perda do Beto. Queria que você contasse. Assim, como elas contaram, né? A respeito de manhã, de Natan, assim, foi muito difícil, né? Sempre é difícil perder um ente querido, alguém da família. Sempre é difícil. Amigo, sempre é difícil perder alguém. E Beto nós perdemos assim, a gente fala que foi rápido porque a gente cria que ele seria curado, né? A gente acreditava bastante, tinha fé, como você falou que a Raia orava, né? A gente sempre buscando essa cura da parte do Senhor. E acreditando muito que o Senhor iria curar, que o Senhor iria restaurar. Assim, a gente, na verdade,
a gente não queria aceitar, né? Sempre é assim, a gente não quer aceitar que chegou o momento da pessoa se encontrar com o Senhor. Mas o Senhor resolveu levá-lo, né? E como nós estávamos conversando agora há pouco, o Senhor, quando decide algo, é tão incrível assim, que mesmo que você não aceite, porque a morte ninguém aceita. O homem foi criado para ser eterno, né? O Senhor criou o homem para ser eterno. E nós temos a eternidade dentro de nós, porque o Senhor colocou em nosso coração. Então a gente acreditava muito, não, o Senhor vai curar. E a gente tinha aquela fé que o Senhor iria curar. Só que a vontade do Senhor foi não curar e sim levá-lo, né? Então, como eu estava falando a princípio, o Senhor, Ele é muito sábio. A gente não aceita, só que o Senhor nos prepara para aceitar, para que a gente não venha sofrer tanto com a decisão dEle. E como você falou, nós aceitamos a vontade do Senhor. Não que a gente queria, não que a gente desistiu, como foi falado, mas nós aceitamos a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é melhor que a nossa. Sim. Às vezes a gente não entende qual motivo, mas nós compreendemos, né, que a vontade do Senhor foi feita, nós buscamos, oramos, jejuamos, acreditávamos que a cura viria, por acreditar que o Senhor pode curar, que a cura está nele, que Ele pode todas as coisas, né? Mas a vontade do Senhor foi feita. E eu vejo assim, eu vou falar em minha casa, na minha vida, na vida dos meus filhos, como o Senhor trabalhou em nosso coração e nossa mente para aceitar a vontade dEle. Às vezes as pessoas perguntam, como estão seus filhos? Como você está com a perda do seu esposo e eles a perda do pai, que é algo tão difícil. Para as crianças, quando ele faleceu, Débora tinha, eu acho que 6 anos, 7, 6 anos, e Davi tinha, acho que ia fazer 13 anos. Isso. Acho que Davi tinha 12, ele ia fazer 13 no dia seguinte do falecimento do pai. Então as pessoas me perguntam como foi assim, como é que tá seus filhos? Eu falo, meus filhos estão ótimos, eu estou bem, meus filhos estão bem. Por quê? Porque o Senhor cuidou de nós, porque o Senhor nos preparou, né? E porque nós temos a certeza que um dia nós vamos nos encontrar. Exatamente, um dia nós vamos nos encontrar com o Pai, né? Um dia todos vamos nos encontrar. Então, nós temos essa certeza no nosso coração. E essa força que você tanto fala, que a gente tem, que a gente todo mundo vê, a gente nem sabia, a gente nem imaginava aí que a gente estava aí na boca do povo. Com certeza. Falando que a gente é forte. Mas essa força vem do Senhor. Porque, assim, como você falou da nossa mãe, a nossa mãe faleceu primeiro, depois veio um tio nosso muito achegado a nós, depois veio meu esposo, né? Depois veio o Natan, né? Mas o Senhor nos fortalecendo. Sempre o Senhor nos fortalecendo. Assim, às vezes eu fico imaginando, se não fosse o Senhor, se a gente não tivesse o Senhor, ai de nós, né? Então, o Senhor é a verdadeira chave, a verdadeira força, o verdadeiro código, pastor Cláudio, dessa força que nós temos, né? É o Senhor. E vocês pastorearam muitas igrejas, não foi? Muitas igrejas. A igreja de Andical, Luiz Eduardo, Botirama, São Desidério, aqui em Barreiras. A sede, quando tinha a satélites aqui em Barreiras, né? E aí eu sei, bairros. Realmente é a mesma história que a gente falou de Natan. Beto passou e cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. Com certeza. Um pastorzão, um amigão, que aonde ele encostava tinha que dar risada, tinha que ter felicidade. Com certeza. E eu lembro muito que ele gostava de fazer os yakisobas e fazer as comidas, ele mesmo fazia. A gente associa, lógico que dói, o coração dói de saber que ele não está aqui, como você falou, gente, mas a gente sabe que um dia a gente vai encontrar com ele. Exato. Mas o sentimento que a gente tem é de felicidade por ter passado pela vida dele, pela vida de Natan, né? De saber assim, nossa, que bom ter conhecido, que bom ter tido contato com a vida de pastor Humberto, né? Como foi bênção ter esse contato com vocês, até porque agora a gente amiga, depois ainda ganhou mais amiga, né? Mais amiga. Juntando as amigas. E outra coisa que eu queria falar, assim, que eu vejo, é da união que vocês têm, né? Como família.
que em todo esse tempo, da perda da mãe, da perda do Beto, da perda do tio de vocês, da perda de Natan, vocês são muito unidas, vocês estão sempre juntas ali, uma fortalecendo a outra. Acho que uma não deixa a outra ficar triste. É verdade. Acho que uma não deixa a outra ficar... Essa característica de unidade é da família. A nossa família, como irmãs, a gente sempre está juntas. Sempre quando a gente vê algo, a gente já sabe quando uma está meio assim, né? Pelo olhar, pela voz, quando liga no telefone a gente sabe. E eu sou assim, eu amo marcar cafezinho. Ótimo! Sábado é dia do cafezinho. Estamos aqui no café, se bem que a gente pode beber café, então os meninos ali vão ficar cobrando a gente beber. Pode tomar café. Sábado é dia do cafezinho. Então, no grupo da família lá, né? Sempre eu pergunto, cadê o cafezinho? Vai ser na casa de quem hoje? Então a gente sempre está tentando ter essa união, manter essa unidade. E isso nos fortalece, né? Isso faz bem para os meninos, né? Faz bem para o Davi, para a Débora, para a amizade das crianças ali, dos meninos estarem juntos. E assim, e quando a gente mais precisou, exatamente, quando a gente mais precisou das irmãs, da família, a gente estava junto. Família é muito importante. Eu fico imaginando assim, se eu não tivesse, se fosse só eu e meus filhos, seria bem mais difícil, né? O Senhor prepara todas as coisas, né? De ter então, alguém perto. Exatamente, de ter alguém perto, de morar na mesma cidade, de estar. Eu morei tanto tempo fora, mas no tempo que eu precisei da minha família, o Senhor me trouxe para a minha família, né? A Rara estava lá em Salvador esse tempo todo com o Natan em tratamento, mas a gente sempre ia para lá, né? Encher o saco dela, tá lá na casa dela, a gente sempre ia, a família sempre ia. Uma ia, depois voltava, depois outra ia e voltava. Então estava sempre lá, sempre ligando. Estando presente quando podia, né? Mas essa unidade também é característica da nossa família, que o Senhor nos deu, nos presenteou também. Isso é bom, gente. Tá vendo aí, ó? Tenha sempre amigos, se não tem a família próximo, né? Tenha amigos, tenham pessoas perto, porque faz toda a diferença você passar por um problema, por uma situação e ter alguém do seu lado, né? Sem dúvida. Essa unidade também é uma característica de Maninha, né? A nossa Maninha sempre gostou muito de receber, né, visitas em casa, ela sempre foi muito querida, né? Tinha unidade com os vizinhos, né? Ela tinha comércio também, então assim, a gente herdou muito dela, né? Aprendeu muito com ela isso, né? Fazer os cafezinhos na casa de cada um, eu já disse pra ir a minha casa agora. Pode deixar, sua casa tá no roteiro. Minha casa agora tá no roteiro dos cafezinhos aqui. Amém. Bom, gente, eu queria puxar um assunto aqui com a Pedrina, que é um assunto assim que muitas mulheres passam, né? Que é de ser uma mulher divorciada. Então eu queria que a Pedrina falasse aí um pouquinho sobre a experiência de ser uma mulher divorciada, como é que a sociedade enxerga, e aí você falasse um pouquinho. Então, muito se fala que a sociedade é muito moderna, né? Hoje em dia, mas assim, a gente vê que em muitas coisas não é tão moderna assim, né? Para a mulher divorciada mesmo, eu estou falando de experiência própria, né? Não estou generalizando aqui. Mas assim, eu acho que se pensa muito que a mulher divorciou, ela está desesperada para achar outra pessoa urgente. Estou caçando outra pessoa. Né? Assim, ela está desesperada para achar outra pessoa urgente, que ela não pode nem ter contato com o casal como tinha antes, né? Quando era casada. Digamos assim, os amigos, né? Que a mulher tinha quando era casada. Por que eu vou querer aquela mulher que não é mais casada, que é divorciada, perto de mim, do meu marido? E tem muita gente que, infelizmente, né? Até hoje, mesmo na sociedade tão moderna, tem esse pensamento, né? Assim, às vezes a gente não sente com palavras, mas sente com ações, né? A gente sente um pouco de, será que ela não tá querendo aqui entrar onde não é chamada, sabe? É como se tivesse um interesse ali escuso, alguma coisa assim. E outro lado também, né, que eu não sei se você já passou por isso, mas eu imagino, que tá na minha cabeça, dos homens também olhar pra mulher que é divorciada de uma outra forma, achar ali, poxa, ali eu vou achar alguma coisa, vou mandar logo em cima, não sei, vou ali, às vezes a mulher não quer nada, né, gente? Sim. Vamos falar logo aí a verdade. Deixa a mulher quieta, pelo amor de Deus. Porque
como ela disse, não está desesperada correndo atrás, procurando ninguém mais, né? Além dessa questão também, tem a questão de você, divorciada, não pode ter amizade com homem de forma alguma, né? Tem esse preconceito, digamos assim, né? Por conta de, às vezes, a pessoa se aproximar de você não com interesse de amizade, né? Tanto que quando a gente consegue uma amizade mesmo, a gente tenta firmar ao máximo, né? Por conta desse preconceito e desse, às vezes, assim, você chegar com um interesse totalmente contrário do que você está naquele momento. Eu entendo. E aí até, eu acho que a gente pode até puxar o gancho aqui da importância da família nesse momento também. Sim, de novo voltamos para a unidade. Voltamos para a família, a unidade que vocês têm, porque ajuda, tá? A fortalecer, né? Estar perto de alguém. Sempre. E como a Bruninha, de ter essa figura do seu pai, do irmão, de estar todo mundo ali perto ajudando na criação, no desenvolvimento dos meninos. Ah, sim. Assim, a gente sempre foi, como já foi dito, a gente sempre foi muito unida mesmo, né? A família sempre foi muito unida. E todos os dias eu tenho que passar na casa do meu pai. Se eu não passar, ele já fala: o que foi que você não passou aqui? E não é sozinha, né? Eu tenho que levar a Bruna. Se eu chegar lá sem a Bruna, ele já sente falta, né? E ela também. Então, aí já fica a ligação, não perde, acaba que a família é toda unida. Não, porque ela sempre foi mais ligada, né, com a minha família do que com a família do pai dela, né? Então, tá em casa, é mais fácil ainda. Tá vendo, gente? Unidade é bom demais, já todo mundo aí, já fica a lição aí de ter gente próxima, de estar próximo de pessoas, de ter amizade, porque ajuda a passar por todos os processos da vida. Todos os processos. Tudo que você precisa, você tá ali com amizade, é bom demais. Tem espaço para ser forte como a gente não Forte, pronto, ó, o segredo, além do Senhor, né? Também a unidade. A unidade da família. Verdade. Com certeza. Sempre. Então, falar com Vivi aqui, porque com certeza, se você conhece e se você passou junto com ela esse período que o Beto estava doente, eu lembro disso, Vivi, eu lembro disso. De um momento que o Beto estava doente lá em Salvador, internado, e nos momentos que a gente ligava para você, a gente achando que ia trazer um conforto para Vivi, a gente não confortava a pessoa, ela que confortava a gente. É verdade. A força que a pessoa, por isso que a gente fala da força, né? A força que você tinha era tanto, acho que a confiança em Deus que você tinha era tanto, que naquele momento mais você confortava a gente que estava ali tentando te trazer um conforto do que a gente te passar isso. Eu queria que você falasse sobre isso, aquele momento que você passou lá em Salvador com o Beto. Como eu já falei a princípio, né? Eu acreditava muito que o Senhor iria curar, sempre. Às vezes eu chegava na UTI, ele estava bem ruimzinho, né? Quando a pessoa fica na UTI lá, ele fica muito debilitado, né? E eu olhava assim para ele e eu sempre acreditando que o Senhor ia curar. Pelo amor de Deus. Mais uma ameaça. É de processo. Você tá filmando isso aí, John? Pra usar contra ela no tribunal? Olha só. Então, assim, como eu falei, né, no princípio, eu sempre acreditava que o Senhor ia curar. Mesmo quando eu via ele bem debilitado na UTI, eu sempre acreditava. Às vezes, hoje eu penso, meu Deus, eu via ele assim tão ruimzinho, né, debilitado, mas eu nunca acreditei, não, o Senhor vai levar. Não, meu coração, eu tinha aquela certeza de que o Senhor iria curar. Isso é a verdadeira fé, né? Eu acreditava, não, ele está assim, mas o Senhor pode curar. Se o Senhor quiser, amanhã, ele está bem. Uma vez eu lembro que eu cheguei na porta do hospital para visitar ele, né, que na UTI tem os horários de visita. E eu fui visitar ele e a menina falou: mãe, será que... Mãe, o nome dele não está aqui, não estou achando o nome dele. Eu falei: meu Deus, será que ele saiu da UTI? Já foi pro quarto? E olha que no dia anterior que eu tinha visitado, ele estava bem ruimzinho. Mas no meu coração, e eu estava sozinha, né? Eu comentei, eu e Deus. Eu falei: meu Deus, será que ele já saiu da UTI, já está no quarto? Porque ela falou assim: mãe, eu acho que ele saiu da UTI, não estou achando ele. Peraí, deixa eu ver onde é que ele está, se ele já foi pro quarto. Aí, sabe? O ânimo, né? E eu acreditando mesmo que o Senhor ia curar. Eu tinha fé que o Senhor iria curar.
E as pessoas ligavam para mim, né, e perguntavam, como é que você está? Eu falava, eu estou bem. Eu lembro que eu falava assim, como é que gente, você está bem? Gente, eu estou bem. O Beto não está bem, mas eu estou bem, né? Assim, hoje eu vejo que foi tudo o Senhor. O Senhor me sustentando, o Senhor me trazendo conforto, o Senhor me fortalecendo, me dando a força que vem dele, não de mim mesma. Hoje eu penso, meu Deus, eu não aguentaria aquilo ali, né? A gente fala assim, você vai ver a sua história, que você passou, como foi, como é difícil você ver alguém que ama sofrendo tanto e você sem poder fazer nada, né? E eu ficava assim, hoje, no momento não, toda vez que eu ia ver, eu lembro que quando ele estava bem pertinho mesmo de falecer, eu fui vê-lo à tarde, ele faleceu à noite, ele estava bem ruimzinho mesmo, assim, né? E eu olhei e eu falei, não, o Senhor ainda pode curar. O Senhor ainda pode curar. O Senhor ainda pode. Se Ele quiser, se for da vontade dEle, se tiver nos planos dEle, Ele ainda pode curar. Porque nós tivemos uma experiência em Brasília primeiro, né? E em Brasília ele ficou bem ruimzinho também, bem debilitado. E o Senhor curou. E o Senhor fortaleceu, o Senhor levantou da cama, né? Aí quando foi dessa vez que ele foi para Salvador, eu fiquei nessa fé, que o Senhor iria curar. Sim. Por isso, quando as pessoas me ligavam, esse conforto. Eu queria porque eu acreditava. Eu queria até abrir um parênteses aqui, porque a Vivi ficou com o Beto quanto tempo lá em Salvador? Em Salvador ficamos 6 meses. 6 meses. E durante todo o período, 6 meses. As crianças ficaram ficou um tempo com a gente. Com as meninas. Quando ele foi internado, eles não podiam ficar mais, né? Porque ele ia para o hospital. Aí eu tive que trazer eles de volta para Barreiras para ficar com a irmã minha. Ficou com minha irmã, porque tinha que estudar, não podia ficar com a gente. E eu tinha que estar indo para o hospital, então não tinha como. E aí, mais uma vez, a família. A família. Minha irmã falou, Vivi, deixa as crianças comigo. E assim, era um momento que o Beto precisava muito de mim. E as crianças gostam muito dessa minha irmã. Né? Assim, as crianças. É a favorita, das crianças. E é a tia assim que deixa fazer as coisas que eles gostam, né? Entendo. Então eles ficaram lá com ela. Mais uma vez a família, né? Não, eu queria só abrir esse parênteses, porque realmente, né, o apoio da família mais uma vez ajudando. E de verdade, eu tenho certeza que todo mundo que está aí, porque não é todo mundo que consegue ter essa fé e ter essa certeza e confiança em Deus diante de um problema tão grande, sabe? Diante de uma situação tão difícil. E fica a lição aí, gente, realmente de você crer no Senhor, de você ter fé em Deus, de você confiar na direção daquilo que Deus tem para sua vida, porque é o testemunho vivo aqui, essas mulheres, de que é melhor você confiar em Deus diante de qualquer circunstância. É melhor ter a sua fé firmada em Deus diante de qualquer circunstância, sabendo que Deus está cuidando de você, não é? Porque é Ele que nos traz essa paz, é Ele que nos traz essa força, é Ele que nos traz a certeza de que realmente tudo vai dar certo. Diante de qualquer situação, tudo vai dar certo, não é? Amém. E aí agora eu quero falar com raiva. Eu ia complementar só a sua pode falar. Finalzinho. Pode falar. Você fala que tudo vai dar certo, né? Assim, tudo dá certo, mesmo que não seja a nossa vontade, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu penso desse jeito, eu gostaria desse jeito. No meu caso, usando meu testemunho, eu gostaria que o Beto tivesse sido curado, estivesse com a gente hoje, né? Sim. Só que a vontade do Senhor não era essa, né? Então o Senhor fez aquilo que agradasse a Ele, né? E nos capacitou para aceitar aquilo que era a vontade dele. Amém. Amém. Quanta fé. Glória a Deus. E Hales, vou para você agora. Porque Hales também passou muito tempo com o Natan no hospital, não foi? Muito tempo. Acho que desde quando descobriu aqui em Barreiras, aí foi pro HO, e aí depois foi para Salvador. Então foi o quê? Uns 3 anos? Foi quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos e meio com o Natan internado no hospital. Assim, é uma rotina, é uma circunstância totalmente difícil. Eu lembro que você saiu de Barreiras, foi morar em Salvador, saiu, se deslocou. Sem planejar nada, né?
sem planejar. Eu lembro que você se deslocou para lá para realmente dar o apoio, estar ali com o seu filho. E em todo o tempo, durante tudo isso, eu, como o Vivi falou, acreditando no que Deus ia fazer. E até o próprio Natan ali, eu lembro dele, ele declarava que Deus ia curar ele, que Deus ia fazer isso e que ele estava certo da obra que Deus ia fazer. E nos últimos momentos de Natan no hospital, que foram bem difíceis mesmo, eu lembro de uma oração que você fez, não foi? Sim. E eu queria que você falasse da sua oração. Assim, já no período da reta final, né? Natan estava sentindo muitas dores e eu falei, eu não posso ficar aqui sem fazer nada. E eu também, eu não estou suportando ver isso. Aí eu falei, eu vou preparar para um jejum. E me preparei para um jejum de 3 dias só com água. E para clamar ao Senhor, né? Para ver o que o Senhor queria naquele momento, né? E aí, no segundo dia do jejum, a única coisa que eu sabia era crer que Deus poderia mudar tudo aquilo ali, né? Mudar aquele decreto, né? E Natan ser curado. Eu cria nesse propósito na vida dele. Só que não foi assim que Deus quis. E no segundo dia Deus falou para mim que ia levar o Natan, que eu liberasse ele, porque eu estava orando, até o momento eu estava orando para que Deus não levasse, para que Deus o curasse. E Deus me disse claramente que não ia curar o Natan aqui, né? E que ele iria levar o Natan, e que eu fizesse a oração correta para que ele liberasse, para que eu liberasse a vida de Natan, para que Deus levasse Natan. Então eu falei para Deus, eu digo, Deus, não faça mais a minha vontade, faça a sua vontade, né? E aí aí foi assim, foi rápido. Quando eu terminei o jejum, Natan precisou de ser internado, porque a médica falou para mim assim, você quer que Natan fique internado ou você quer que Natan fique em casa? Porque Natan não tem 8 dias de vida. Ela chegou e falou assim, simplesmente para mim. E Natan, ele não participava dessas conversas, porque a médica perguntava, você quer ouvir o que eu tenho para dizer para sua mãe, Natan? Ele falava, não, eu vou lá para fora. Aí eu deixei ele lá fora e voltei para conversar com a médica. Ela me disse que ele não tinha 8 dias de vida. E assim ela perguntou se eu queria que ele ficasse no hospital ou em casa. Mas ele já tinha dito que preferia ficar em casa. Então nós combinamos. A médica me disse, quando ele estiver com tais sinais, você vem para o hospital. Então foi o que a gente fez. Quando ele estava com os sinais que ela alertava que já era as últimas horas dele, né, que a gente fosse para o hospital. Aí a gente foi para o hospital. Chegou lá, a médica já internou, a enfermeira já veio conversar comigo, falou assim, você sabe que pode ser o último momento de Natan. Naquele momento, Natan abriu os olhos, né, e reparou a conversa assim, e simplesmente ele não falou nada. Eu falei, sei que pode ser. Mas no meu coração eu continuava crendo no impossível, né, que Deus poderia fazer um milagre. Então, Natan foi internado numa quinta-feira à tarde. Quando foi no sábado pela manhã, em torno de 7 horas da manhã, ele faleceu. No momento que ele estava já, né, nos últimos suspiros dele, a médica me alertou que aquilo ali já era os momentos finais dele. Então, o que acontece? Eu conversei com Deus e ali no momento eu vi que Natan estava bem ofegante. Aí eu cheguei perto dele e aí eu coloquei a mão no peito dele. Aí eu notei que os batimentos cardíacos estavam bem fraquinhos. Aí eu peguei e falei assim, aí parou, o coração dele de repente parou. Aí eu falei, Natan, aí ele voltou. Eu fiz isso umas 5 vezes. Eu chamava ele voltava. E daí aí o coração parava de novo.
Eu fiz isso umas 5 vezes. E aí Deus tornou a falar para mim, libera. E aí eu liberei, eu falei, vai em paz. E aí pronto, o coração dele parou de uma vez e ele foi. Aí eu chamei a médica, eu disse, doutora, o coração de Natan parou. Aí ela entrou para a sala, né? Já vi as enfermeiras todas. Aí ela foi fazer o BO, ela foi marcar, ela foi contar, ela foi examinar direitinho. E aí ela disse, a médica disse, despede, mãe dele. Aí nesse momento eu já liguei logo pro meu esposo, ele subiu. E aí eu só chorei um pouco assim, depois eu olhei para ele e eu digo, aí Deus me confortou e disse assim, ele não está mais aqui, ele já foi. Aí estava só o corpo, no caso, né? Então assim, foi um momento muito difícil, um momento de muito aprendizado. Mas nós evangélicos cremos que Deus tem um propósito em tudo em nossas vidas, né? E nós cremos que nós iremos para o Pai, né? E nós teremos a vida eterna. Então o que me alegra de tudo isso é que um dia eu encontrarei o meu filho, né? Encontrarei tanto ele como os outros entes queridos que perdemos, né? Então, e a certeza também da salvação, que eu tinha certeza que ele ia ser salvo, ele tinha certeza que ia ser salvo também. Ele tinha também. Né? E a fé dele sempre foi, ele nunca murmurou, ele nunca questionou nada, ele nunca questionou. Por quê, né? Sabe? Isso tudo. Não, nunca questionou. Só no último momento que ele disse, mãe, eu estou com medo de morrer. Uma vez só ele falou isso. E daí eu disse a ele, você precisa crer em Deus e crer na salvação. E vamos crer até o fim, né? E o que tiver que ser, será, né? Porque Deus tem um propósito em tudo. Então, foi difícil, mas temos a certeza da salvação, né? E assim, esse tempo que eu falei que a gente sempre ia lá, né, em Salvador, visitar ela, visitar o Natan. O tempo que eu fiquei lá com ela era assim, o Natan, ele era uma criança assim, muito alegre. Assim, eu falava pra todo mundo quando eu vinha, gente, o Natan nem parece que tá doente. Porque você não vê ele reclamando. Ele sentia dores, né? Ele sentia dores e tal. Mas você não vê ele reclamando, murmurando. Você vê ele sempre feliz, conversando e alegre. Era um menino muito especial mesmo. Veio de Deus mesmo e Deus tomou para si. Bom, gente, hoje nós tivemos aqui essas 3 mulheres maravilhosas e através da história, através do testemunho dessas mulheres, o que a gente quer passar para vocês a gente não sabe talvez a situação que você esteja passando, mas diante de qualquer circunstância, confie em Deus. Diante de qualquer coisa que você estiver passando, creia que Deus, Ele sabe de todas as coisas. E o propósito, a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa vontade. E que esse vídeo possa te abençoar, viu? Que você possa ser abençoado através desses testemunhos. Que Deus te abençoe.